Olá, seja bem-vindo ao CFC 2X. Eu sou o Mark Lago. E eu sou a Luísa Castro. E estamos de volta, depois de um tempo aí, sem gravar conteúdo, sem postar nada, estamos de volta. E agora, né, Luísa? Acelerando total. E pra ficar, né? Já ouviu aquela música? Exato. Eu voltei pra ficar, porque aqui é meu lugar. E é o seu lugar também. E aí eu já te convido, se você não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal e participe desse movimento, que tem pelo nome CFC 2X. 2X. Exatamente. E o que a gente faz aqui, afinal, Luísa? O nosso objetivo aqui é que você duplique o seu faturamento em até 12 meses, e passando por um processo muito interessante. E o Mark estava aí falando de curtir, né? De seguir a gente nas redes sociais e tudo mais, e hoje o tema, ele é totalmente conectado com isso, né? Com as redes sociais, né? Exatamente. Afinal, Luísa, as redes sociais é importante ou não é? Para o CFC, né? Porque às vezes o posicionamento do CFC, geralmente ele é ligado mais ao Estado, né, à burocracia. Muitas pessoas consideram que o CFC é um braço do Detran, por exemplo, e geralmente órgãos do governo não se preocupam muito com redes sociais, em se comunicar, em ter uma relação com as pessoas. Exato. E as redes sociais, afinal, é importante ou não é para os CFCs? As redes sociais são muito importantes para os CFCs, porque principalmente a gente descobre algumas coisas, né? Descobriu algumas coisas ao longo desse tempo que a gente trabalha com esse mercado, que é necessário comunicar, mas não comunicar de qualquer forma. A gente tem que ter tudo, né? Da forma que a gente vai estar comentando hoje, um processo aí para que você não cometa erros e principalmente entenda como que você vai trabalhar com as suas redes sociais daqui para frente. Começa a abrir a sua mentalidade para usufruir de todos esses benefícios que as redes sociais trazem para você. Porque muitas vezes, lembra lá no passado, lembra do Orkut, Mark? Lembro. Então, a gente começou lá atrás com um conceitozinho de redes sociais, de chat e tudo mais, e aquilo lá, ele começou a fomentar uma questão ligada às redes sociais. Mas, basicamente, se compartilhava coisas, né, com o objetivo principal, que era viralizar, trazer mais seguidores. De melhorar a relação. Exato. Mas existem formas com as quais a gente potencializa isso. Legal, bacana. Mas, Luísa, antes de falar, assim, por exemplo, dos benefícios, como crescer, aliás, a gente não vai falar sobre como, mas a gente vai falar da importância, né? Uhum. E aí, quais são os principais erros, ou seja, os erros mais comuns que envolvem aí os CFCs? Porque, na verdade, nós estamos aqui há muito tempo analisando, nos aprofundando nesse mercado de CFCs, a questão de posicionamento, questão mercadológica, questão de estratégia comercial, enfim. Exato. E temos um ponto chave, né, aí, porque você teve, era um CFC, né, você teve os seus CFCs. Exatamente. E teve a experiência prática do que funciona e o que não funciona. Exatamente, dos meus erros, principalmente, do que eu errei, do que eu acertei. Exato. Né? Então a gente vai ter hoje uma abordagem muito completa, né, de pontos que você vai entender o que você teoricamente não tem que fazer e principalmente para onde você tem que começar a apontar o teu canhão aí, né? E principalmente ter uma luz no fim do túnel. Exatamente. Porque muitas pessoas pensam que a rede social deve ser trabalhada de uma forma, porém não traz o resultado que ela espera. E ela acaba ficando chateada também. E muitas vezes acaba investindo muito caro nisso. Eu, particularmente, né, lá quando eu estava com o CFC, eu errei também em algumas coisas. Por exemplo, contratando agência. A agência geralmente não tinha o conhecimento da cultura da empresa, ela não tinha um conhecimento aprofundado do mercado, do mercado, né? Não tinha um posicionamento correto e principalmente não fazia a comunicação correta. Geralmente não, o objetivo da agência não era o objetivo necessário para a gente naquele momento. Nossa, olha que interessante. Exatamente. E então nós cometemos bastante erro, mesmo estando ali com profissionais que teoricamente que são dessa área, né, de comunicação, da área de marketing, etc. Então, né, nós aqui do CFC 2X nós estudamos muito, de forma muito aprofundada, especificamente o mercado de CFCs, né? Exatamente, não só na teoria, na prática, na prática também. A gente foi para o mercado para saber, para o campo de batalha, para saber o que realmente funciona. Não adianta eu estar aqui falando de redes sociais se não trouxer o conceito real do que funciona nessa questão de redes sociais. E desmistificar que é super difícil trabalhar com redes sociais. Tirar essa ideia de que redes sociais
é muito difícil, né? Exato. É só para alguém que domina os algoritmos e etc, etc. Na verdade, a rede social, ela potencializou o que acontecia no pessoal. Por exemplo, você que está me assistindo aí, provavelmente você tem uma rede social, digamos, offline, né? Isso. Você tem uma rede de amigos, você às vezes se relaciona em grupos sociais, grupo de trabalho, você tem lá o teu grupo, de repente, religioso, da igreja, familiar. Então você tem vários grupos, redes que você se conecta de forma pessoal, onde você compartilha quem você é, você compartilha conhecimento, você compartilha piadas, você compartilha momentos e etc, etc. As redes sociais, ela foi para online, você faz isso agora dentro de um perfil e etc, e você compartilha isso. Né? Então as redes sociais, ela potencializou o que acontecia, né, no offline, no físico. O que acontece, na verdade, acontece ainda. Né? Ainda acontece. Acontece. Por exemplo, a gente tem nossos grupos de amigos, nós temos nossos grupos de trabalho, então a gente se relaciona de forma pessoal com esses grupos. Porém, as redes sociais, ela é online, então ela acontece meio parecido. Apesar que as pessoas consideram essa relação um pouco difícil, e enfim. E é isso que a gente vai falar, né? Exatamente. E eu te fiz uma pergunta, Luísa. Quais são os principais erros? Você, que é especialista nessa área de marketing, estrategista, você analisando esse mercado, né? O que você observou, que você observa dos principais erros, ou seja, os erros mais comuns que envolvem os CFCs. Tá. Com relação às redes sociais. Isso. Você fez uma análise, Isso, já está analisando pelo menos há mais de um ano esse mercado, né? Com certeza. E o que você tem visto, assim, os principais erros? E é por isso que a gente vai conversar sobre isso, para ajudar quem está assistindo. A gente fez um levantamento básico de 7 principais pontos. Erros que não devem ser cometidos, que acabam te prejudicando ao invés de te ajudar como CFC. Como ter o posicionamento de mercado. Então vamos lá aos 7 pontos. Qual o primeiro, então? O primeiro deles é apenas postar quem tirou a CNH, que passou no exame. Esse é um dos principais pontos que a gente percebe que a maioria dos CFCs posta cada pessoa que passou no exame com o foco de apenas passar no exame. E isso, aí a gente pode entrar um pouquinho na tua alçada, Mark. Na verdade, quando você, por exemplo, a tua comunicação nas redes sociais, né, cada postagem, ela fala algo. E esse é o grande objetivo. Comunica. Ela comunica. Se eu tenho na minha comunicação apenas pessoas que se habilitaram, pessoas que passaram no exame, qual é a minha mensagem? Ou seja, qual é a minha principal mensagem que eu estou passando para o meu público, para o mercado que está ali conhecendo mais da minha empresa, etc, etc. Então, por mais que isso que eu vou falar possa doer, vamos dizer assim, na pessoa que está aqui assistindo, que é o gestor do CFC, o dono de CFC, etc., o fato é, o que você transparece para esse mercado é que você é um passador de exame. Ou seja, você é um facilitador de um processo burocrático. E que a tua grande missão é fazer as pessoas passarem no exame. Mas aí a gente encontra um problema, né? Que você que está aí, você que trabalha com formação, você é um formador de condutores. E a tua grande missão não é somente levar a pessoa a passar no exame. A tua grande função é ensinar a dirigir. E ensinar a dirigir não é a mesma coisa que passar no exame. Exato. E isso é um assunto gigantesco que a gente vai trazer em outros vídeos. Mas, basicamente, isso, em relação à questão das redes sociais, pode acabar te prejudicando. Porque hoje, as pessoas te procuram na internet justamente para que você faça o quê, né? Para que entenda qual o teu objetivo. Então, só esse teu posicionamento, ok. Mas ele acaba trazendo essa percepção do mercado sobre você. E a pergunta que fica é isso que você quer transparecer? Que você é apenas um passador de exame? Exato. Ou qual que é o teu objetivo principal? E qual a consequência até Porque mesmo, isso vincula valor, né? Desse jeito? Isso vincula valor. Por exemplo, as pessoas, geralmente, elas pagam com base na percepção que ela tem de valor daquilo que ela está comprando. Por exemplo, um serviço de formação de condutor. Então, ela está lá comprando. Qual o valor que ela enxerga nisso? Né? Se eu vou lá buscar, ou seja, aprender algo, de repente resolver um problema, né? E no caso as pessoas
geralmente, isso vai ser um objeto de uma próxima conversa, mas, por exemplo, postar, somente passar no exame, isso transmite a informação que ali você talvez não ensine, não entregue conhecimento, enfim, metodológico. A grande objeção aqui não é simplesmente você deixar de postar a aprovação, não é isso. Mas a tua comunicação não pode ser só baseado em passei no exame, em passou no exame. Porque o que você está comunicando para o teu mercado, que ali ela vai passar no exame. Só que tem um outro detalhe. As pessoas buscam não só passar no exame, mas aprender a dirigir de fato. Exatamente. Mesmo que às vezes elas não tenham consciência desse detalhe, né? Isso a gente vai estar conversando mais pra frente. E aí vai para o segundo, né, Luiz? Isso, exatamente. Que é, por exemplo, você só postar nas datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, etc. Então você basicamente é aqueles cardzinhos, né? Até a gente falou de agência, não tem nada de errado nisso, né? O trabalho deles, eles também, digamos, têm o seu mérito, mas são coisas que você simplesmente quando entra no teu Instagram, você só está lá parabenizando as pessoas a respeito de algum fato específico, mas aquilo especificamente, ele teoricamente, ele na prática não acaba convertendo. O que isso quer dizer? Que não traz basicamente vendas para você e resultados que você espera. Porque quando você investe, por exemplo, numa agência que a gente estava falando, você espera um retorno daquilo. Por quê? Vendas, cash, dinheiro no bolso. Exatamente, dinheiro no bolso. Por quê? Porque quando você paga, teoricamente, para alguém fazer um trabalho específico relacionado a essa questão de redes sociais, você acha caro se você não tem resultados, mas você acaba achando barato se você tem resultados. Então, basicamente, não é que você pode estar trabalhando, tem que estar trabalhando com isso, é legal felicitar, mas você pode trabalhar com outros conteúdos relacionados a isso, que trazem mais conversão e trazem mais conexão com o teu público. Então, esses detalhes, né, a gente não conseguiria trazer tudo aqui num vídeo. É muito detalhe importante para que a gente banalize isso e traga de forma rasa, porque é um conteúdo mais profundo e que realmente traz para você aquilo que você espera, que é o seu resultado, e de uma forma fácil e assertiva. Basicamente, Luísa, é mais ou menos a comparação com aquele parente, que você só... Imagina, você tem um parente, e aí você tem dois tipos de parentes. Aquele que você se relaciona diariamente, que ele compartilha com você os seus problemas, que ele compartilha com você suas alegrias, que ele está ali sempre conversando com você. E aquele parente que você só fala com ele em momentos especiais. Por exemplo, Natal, reunião da família lá do Ano Novo, ou a pessoa só te liga para falar feliz aniversário, ou feliz dia dos pais, feliz dia das mães, feliz dia das mulheres, etc. Qual, né, dentro desses dois, qual que você vai ter mais intimidade, você vai ter mais confiança, vai ter uma relação melhor? É com aquele que só se comunica com você para desejar feliz aniversário nesses momentos festivos, ou aquele que sempre está se relacionando com você? Sempre está de uma forma muito sincera, conversando, contando o seu dia a dia, enfim. Expondo. Exatamente. As redes sociais é uma ferramenta de comunicação, entende? Se você quer ter uma intimidade mais profunda com o teu público, você não pode só se relacionar nesses momentos festivos, só postagens de Feliz Natal, Feliz Aniversário, etc, etc. Mas tem que ser algo constante, né? Perfeito. Redes sociais é uma ferramenta de comunicação. Como que a gente agora está se comunicando com você? A gente está conversando com você e a gente está trazendo alguns pontos importantes para você começar a observar aí nas suas redes sociais. E okay? Cada vez é mais comum, né? A gente se comunicar pelas redes sociais. Tudo acontece lá, né? Então, hoje é muito comum. O que a gente está, por exemplo, fazendo agora aqui é criando uma relação com você que está assistindo. Então, basicamente, você está aprendendo aqui na prática, né? Vendo esse vídeo, você está percebendo aqui que conteúdos, né? Por exemplo, de valor, entregando conhecimento, ele é uma grande ferramenta de relação, ou seja, a gente está criando uma relação. Você está me conhecendo, você está conhecendo a Luísa, você está analisando, você está aprendendo ou não sei. Aliás, já deixa aí nos comentários o que você está achando desse bate-papo. Mas as redes sociais é exatamente isso. Ela é algo para você comunicar, para você mostrar quem você é ou o que a sua empresa é. Exatamente. E a gente já vai para o terceiro, né? Vamos para o próximo ponto. Não mostrar o seu posicionamento de mercado, ou seja, os seus diferenciais. O que você faz diferente aí no seu CFC que você pode mostrar para o público, para quem é o seu cliente, quem vai ser o seu cliente, ou pode indicar para alguém os seus diferenciais? O que você faz específico? Qual que é aquela coisa que vai fazer o seu cliente brilhar o olho? E eu não estou falando de preço, Mike.
Geralmente as pessoas consideram só diferencial, por exemplo, o preço, né? Ah, promoção aqui, estamos com 50% de desconto, com 30% de desconto, sei lá o quê. Mas às vezes o diferencial é um carro novo que você comprou, né? De repente Exato. você mostrar isso. Gente, acabamos de comprar um carro, poxa, esse carro é muito legal. Gente, olha só que legal, você que está assistindo, você que acompanha nas redes sociais, deixa eu explicar, poxa, muito legal, acabei de adquirir aqui um HB20 ou um Onix, poxa, olha que carro legal, olha o cheirinho, vocês precisam estar aqui para sentir o cheiro desse carro. Então, coisas do dia a dia, tá? Que vão fazer diferença, que vão mostrar, por exemplo, o que é a sua empresa, o que você faz. De repente, alguém que chega novo no seu time, ou uma ideia, ou uma metodologia, uma questão metodológica que você inovou, né? De repente, a própria mudança que você está fazendo dentro da tua empresa, você começar a compartilhar com o seu público. Então, mostrar o teu posicionamento. Poxa, qual que é a minha grande missão, né? Exato, exatamente. Qual o problema que eu vou resolver? Exatamente, qual que é o problema que eu vou resolver. Então, Mike, a gente tem muitos detalhes que podem ser mostrados e ser um posicionamento de mercado diferente, que traz para esse seu público, transmite o quê? Segurança, confiabilidade, não ser mais do mesmo. E eu acredito que é isso que, ao longo do processo, vai trazer os melhores resultados para você. E isso a gente não está falando de uma teoria, né? A gente está falando de uma prática que acontece aí no seu mercado. Então, basicamente, é muito o terceiro erro é não mostrar o seu posicionamento. Exato. Né? Não mostrar. Ou seja, quando você não mostra, as pessoas vão te posicionar. Exato. Esse que é o negócio. Você deixa que eles digam quem o mercado vai dizer que você é aquela autoescola barateira, ou você é autoescola lá do meu bairro, você é autoescola lá daquela esquina, e etc, etc. Então, quando você não mostra o seu posicionamento, o próprio mercado vai posicionar você. Exatamente. E aí pode ser do jeito que você não queira, não é verdade? Exatamente, Mike. Qual que é o quarto? O quarto aí é postar vídeos para viralizar. Sabe aquela coisa de você surfar na onda? Puxa, tá todo mundo falando disso. Tá todo mundo falando sobre determinado meme. Eu vou remixar ele aqui no meu Instagram e vou postar ele com o objetivo de viralizar. Mas eu tenho uma notícia para você em relação a isso. Você pode até aumentar seu número de seguidores, né, Mark? Mas isso não quer dizer... Mas isso não é bom, eles aumentar o número de seguidor? Então, Mark... Poxa, imagina eu ter um Instagram, ou um YouTube, ou um TikTok, sei lá, com um número grande de pessoas lá dentro. Isso não é bom? Então, vou te dar uma má notícia. Na realidade, não é tão bom assim quanto você imagina, ou que as pessoas geralmente imaginam. No caso do CFC, você trabalha numa região específica, você trabalha numa cidade específica. Então, para você, o público que realmente te interessa é aqueles que vão pagar a conta, que é esse público dessa região específica. Então, basicamente, muitos seguidores para você vai trazer gente desqualificada de locais que não te interessam, que não vão sair, de repente você está aqui no sul, sei lá, Paraná, Santa Catarina, e vem um monte de público lá do Nordeste para você. Me diz uma coisa bem simples. Você acha que uma pessoa vai sair lá do Nordeste para fazer uma primeira habilitação com você? Não. E também uma outra coisa que é importante que você tenha consciência, que as tuas redes sociais, ela tem um grande objetivo que é vender. Na verdade, exato. A existência de uma empresa é exatamente para vender, para ela tem um posicionamento, ou seja, ela foi constituída para resolver algum problema, alguma dúvida. E para isso ela precisa atingir as pessoas que têm esse potencial de dor, de problema, para que você consiga resolver o problema dela. Mais ou menos isso. Então, as tuas redes sociais é a finalidade para vender, né? E se a tua rede social ela não capitaliza isso, ela não traz vendas, ela não tem uma finalidade, né? Enfim, ela não tem uma finalidade. Ela foi feita exatamente para isso, para mostrar quem você é para o mercado, para se relacionar com as pessoas que estão ali em volta de você, porque você tem um negócio local. Um exemplo aqui, por exemplo, a Mais Trânsito, que é uma escola de formação profissional, por exemplo, de instrutores, diretores, enfim. Eu tenho vários vídeos, por exemplo, rodando no YouTube, que ela traz pessoas querendo fazer o curso de instrutor, se tornar um profissional, mas de outras localidades. Por quê? Porque o meu vídeo está aberto para o Brasil inteiro. Então, eu tenho lá
o conteúdo, né, rodando e tal, mas ele não traz clientes só da região só da minha região que eu preciso para fechar a matrícula, que é para o estado inteiro do Paraná. Então, o conteúdo, enfim, nas redes sociais, eles precisam ser intencional, direcionado, né, porque você tem um negócio local, você tem um negócio direcionado. O conteúdo ele tem que ser também direcionado para o tipo teu de cliente que vai comprar de você, na verdade. Por exemplo, qual que é o público do CFC? É tiazinha de 50 60 anos? Acredito que não, hein? Pode até ter. Pode até ter, mas é uma quantidade menor. Menor. Então o teu esforço vai ser para que público? Exatamente. É o teu esforço, quando a gente fala, a gente está falando do teu tempo em relação também ao teu dinheiro. Tudo que você está investindo lá, você está apontando para o alvo ou você está apontando para tudo, né? Às vezes você pode ainda atingir algumas, mas o teu esforço tem que ser concentrado no quê? No teu público específico, no teu nicho de mercado, com as pessoas que realmente vão fechar contigo em maior quantidade. Então você que vai ter que se posicionar no mercado para encontrar o público que você quer. Vamos imaginar, né? Que tem um CFC, não, eu quero trabalhar com pessoas mais velhas, né? Que queiram tirar carteira, que não tem carteira ainda. Ela pode se posicionar. Eu sou especializado em atender pessoas de tal idade e tal idade. Isso, exatamente. Ou eu sou um CFC que eu sou especializado em atender, por exemplo, o público feminino. Isso, né? Porque existe ali uma diferença no processo de aprendizagem entre homens e mulheres. Geralmente as pessoas consideram que atender só mulher envolve só a questão de assédio, essas coisas, mas não, as mulheres, elas aprendem, o desenvolvimento de habilidade motora de uma mulher é diferente que do homem. Então ela é especializada na questão metodológica para atender mulheres, não é verdade? Então é um posicionamento, então ele vai jogar para esse alvo, para esse público. Então se eu tenho um público que tem um desejo de habilitar de tal idade a tal idade, a minha comunicação tem que ser outra voltada para eles. E outro detalhe também importante, né? Quando você trata de um público específico, você, como o Mark disse, você está se posicionando ali com relação a você direcionar para quem vai assistir aquilo. E outra coisa bem interessante, né, Mark, a gente analisa, né, em algumas redes sociais dos CFCs. Outro detalhe que também pode ser até um ponto separado aqui dos nossos itens, né? Trazendo ao vivo aqui, ao vivo não, tá gravado, né? Mas aqui a gente traz na hora. A questão de você, por exemplo, né, estar ali postando vídeos do que a gente chama mão da massa. Por exemplo, ensinando a arrancar o carro, ensinando a noção de espaço, enfim, só 2 exemplos. Mostrando, por exemplo, a metodologia usada, a abordagem do profissional que está ali com relação ao aluno, né? E isso começa a trazer conexão com aquela pessoa que está pensando em se habilitar. Sim. E pode ser um grande diferencial, pode ser um ponto de decisão onde ela, às vezes, prefere, por ter uma relação melhor com você, dela saber mais sobre a tua empresa, como funciona, dela decidir até mesmo pagar mais caro pelo o processo na tua empresa do que na outra. E esse é um ponto de acerto. Exatamente. Mas quando utilizado da forma errada, Mark, esse vídeo também pode ser um tiro no pé. Quando é feito de qualquer jeito, quando a postura não é adequada, ou quando o conteúdo não é relevante, quando a demonstração de conhecimento metodológico é raso, entende? É só uma dica, isso né? Quando acaba, é só uma dica. Exatamente, isso acaba não atraindo, mas espantando aí. E não só indo, mas atraindo também quem ele não está interessado. Vamos pensar o seguinte, quem que geralmente assiste dicas relacionadas a dirigir? Já é o público habilitado ou é o público não habilitado? Por exemplo, você pode ter bastante também pessoas que já são habilitadas, que querem só melhorar e performar melhor. Então, às vezes, determinado conteúdo também, por mais que ele viralize, por mais que você veja lá, eu tive 40 mil visualizações. Aí você vai ver o perfil das pessoas que assistiram, são pessoas já habilitadas, pessoas que não vão comprar de você. E você não utilizou aquele potencial da forma correta. Por exemplo, nós temos aqui um projeto direcionado para pessoas habilitadas. Então, eu falo muito de metodologia. Isso. E aí, o que acontece? Algumas pessoas questionam, Mark, poxa, lá eu não vejo você colocando dicas de como virar numa rotatória, de como parar o carro e etc. E aí, eu sempre retorno o seguinte, olha, você nunca vai ver aqui dentro o meu conteúdo dessa forma. Por quê? Porque o meu conteúdo ele é direcionado para pessoas que não têm o básico. O que é o básico?
que não tem automatismo, que não tem capacidade de reação ainda, que não sabe combinar embreagem e acelerador, que não tem o manuseio do câmbio, não tem noção de espaço. Então, esse público é o público que não tem nada o básico, por mais que seja habilitado, mas não tem o básico. Se essa pessoa não tem o básico, que ela não tem ali o alicerce, por que eu vou ensinar, por exemplo, dar dicas, por exemplo, de inserção no trânsito, de como entrar no rotatório, se ela não tem nenhum básico ainda? Então não faz sentido, porque o meu conteúdo é direcionado para pessoas do básico. Eu falo questões de básico, eu falo da importância de desenvolvimento do automatismo, da automatização, da capacidade de reação, do problema, né, do medo de dirigir, o que é o medo. Então, esse meu conteúdo é voltado para esse público. Então, eu não tenho um conteúdo que não é alinhado com o que o meu público precisa escutar e quem eu quero realmente trabalhando aqui consumindo o nosso conteúdo. Exatamente, até porque se você entregar esse tipo de conteúdo para elas, você vai, além de tudo, estar colocando elas em risco. Exatamente. Então, não faz sentido direcionar para esse tipo de conteúdo. Às vezes, vídeos que viralizam, eles não necessariamente vai te trazer, por exemplo, vendas. Então, por isso que muitas vezes, número de seguidores, número de visualizações, não significa sucesso para o teu negócio. Entenda muito bem isso. Exatamente. E aí, o próximo? Vamos lá, continuando o nosso caminho aqui. Gente, é um longo caminho, mas, gente, esse vídeo aqui, por si só, assistir até o final, vale totalmente a pena para abrir a sua mente em relação a essa questão das redes sociais, que tem muitas coisas mistificadas aí, e incorretas, que a gente acaba trazendo como uma verdade, mas é uma falsa verdade. Próximo item. Acreditar que o material bom é só aquele que é feito pela agência. Agência de marketing. Agência de marketing, uma agência Porque muitas vezes eu também já tive essa crença, né? Quando eu não entendia de marketing digital, né? Quando na época eu não estudava marketing digital, eu acho que um grande erro meu como empresário foi não entender de marketing digital, de não entender de marketing de modo geral. Eu sempre terceirizava isso. Então eu não conseguia implementar a cultura que eu gostaria, eu não conseguia ter o posicionamento correto, eu tinha muita dificuldade às vezes nas vendas, né? A gente tinha um esforço muito grande. Então, não entender de marketing digital e terceirizar, né, isso acaba custando um preço. Às vezes a pessoa fala assim, caramba, para mim é muito mais viável terceirizar, muito mais barato. Mas o barato sai muito caro. Exato. Porque ele pode comprometer as vendas. E venda é tudo, né? Fala aí de uma empresa sólida, que você considera assim algo que... Vamos imaginar, sei lá, a Nike. A Nike, se não vender, a Nike vai falir. Exatamente. Coca-Cola. Se a Coca-Cola não vender, ela vai falir. Qualquer empresa, se ela não vende, se ela não tem um foco nisso, ela vai falir, ela vai ter dificuldade. Né? Então, até mesmo, mas para mim vender eu preciso organizar a minha parte, eu preciso organizar toda a parte estrutural da minha empresa e tal. Deixa eu falar uma coisa, se você não vender, você não vai conseguir organizar nada. Você primeiro precisa vender para depois organizar, entende? Então, quando você terceiriza essas coisas, eu não tenho nada contra a agência, mas eu considero que você precisa entender disso. Você precisa entender. E às vezes, e eu vou te falar uma coisa, exemplo próprio. A gente estava até agora há pouco numa reunião com uma autoescola. E a gente estava exatamente conversando sobre isso, o dono da autoescola. E eu estava falando justamente que muitas vezes os conteúdos mais simples são os que conectam mais. Exatamente isso que eu ia comentar. Porque as pessoas, elas gostam de pessoas, elas conectam com pessoas, e eu tenho certeza, você pode ter um relacionamento com um amigo, ou no teu próprio casamento, ou relacionamento, você se está com mantém esse relacionamento porque você se conectou com aquela pessoa. E, basicamente, os conteúdos não que por questão de agência só, tá? Eu não estou tirando a questão da agência, terceirizados, vamos dizer assim. O que você faz? Você deixa de aproveitar a conexão que você, de forma fácil, simples e assertiva, pode estar falando e trabalhando com o teu público, para colocar externa essa responsabilidade. E aí as pessoas não têm segurança, por quê? Porque eles querem chegar lá na autoescola e conversar com a pessoa que postou o vídeo, que está falando sobre aquele assunto, por trás? Que traz segurança para ela, que mostrou para ela que ali ela vai alcançar o objetivo dela. Em relação à questão da carteira, do dirigir, seja lá do que for, do teu posicionamento de mercado. Então, muitas vezes, e isso eu falo também não só de vídeo, mas de postagens, muitas vezes de prints
de stories, de coisas que são mais básicas, mas que acabam funcionando de forma muito assertiva. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, Mark? Que isso não funciona, que a fazer, mostrar um pouco até de erro é um acerto. Por quê? Porque quando eu erro, quando eu tô falando aqui com você, e, por exemplo, eu erro, o Mark erra, a gente tá trazendo a nossa humanidade, de que nós não somos perfeitos, nem queremos ser, e que você também tem várias dificuldades, e essas dificuldades, elas vão se tornando, às vezes, muitas vezes, uma conexão com as outras pessoas, porque elas entendem que elas estão num lugar tratando com pessoas humanas. Porque apesar das redes sociais, as pessoas ainda buscam humanidade, buscam acolhimento, ainda mais quando se trata, às vezes, de um assunto como dirigir, como CNH, tirar CNH, porque as pessoas, muitas vezes, têm medo até mesmo antes de iniciar o processo de tirar a CNH. E quando ela percebe que ela pode ser acolhida, eu sempre comento que é outro nível de tudo que você pensa em relação a resultados, a trazer a tua equipe também com muito mais coesa, muito mais motivada. E a gente vai estar falando aí a respeito disso aí ao longo do caminho. Vamos pro próximo item, Mark? Eu só queria comentar mais uma coisa, que pessoas compram de pessoas. Isso. Por mais que agora a gente está na era da inteligência artificial e tal, mas as pessoas compram de pessoas. E quando você, né, ou de uma forma muito simples, você mostra quem você é, e aí entra um outro detalhe, né? Para ter, você precisa ser. Entende? Para você ter por exemplo, você transmitir algo, você tem que ter conteúdo. Então, a partir do momento que a tua empresa ela tem uma essência legal e você começa a mostrar isso, as pessoas vão se conectar e vão começar a te buscar por isso e acabam não se preocupando com valores, com dinheiro. Ela quer fazer lá, né? Muitas vezes ela discute parcelamento, condições de pagamento, ela quer estar lá. Por quê? Porque ela está conectada com você. E hoje está muito fácil, né? Por exemplo, agora nós estamos gravando com o celular, né? Você está com o celular aí, nós temos um microfonezinho aqui conectado no celular, nós estamos fazendo isso. Depois vai para a edição, existe programas de edição no próprio celular, e você faz isso e você posta. Então, assim, as pessoas elas querem se conectar, ela quer saber quem que está por trás. Lá são pessoas, mesmo são robôs, né? Então, muitas vezes você está preocupado em postagens muito complexas, de repente cores, de repente a pessoa produz aquilo, a cor não está. E na verdade, às vezes as pessoas precisam se conectar, e às vezes até mesmo errando, né? E fazendo, eu particularmente, faço isso já há muito tempo, bastante tempo, falando, e quando eu olho meus vídeos lá de trás, eu falo, nossa, como que eu podia fazer vídeos dessa forma? Por exemplo, a Luísa, ela é de bastidores, a Luísa é de estratégico, a Luísa, ela é analítica, ela analisa, ela é estrategista e tal. E agora ela está vindo para frente das câmeras, ela tá mostrando, por exemplo, quem ela está mostrando o conhecimento dela, e isso é muito legal. E a gente vai se conectando. Por exemplo, a intenção nossa aqui é se conectar com você, que está aí do outro lado, que está... que você sinta vontade de ouvir a gente. De ouvir, de perceber que existe aqui uma intencionalidade para ajudar você a dobrar seu faturamento aí do outro lado. Exatamente. Vamos pro próximo? Esse é o último, não? Dos erros, sim, que a gente separou. Tem mais um. Postagens do tipo Casas Bahia, vamos falar, muito frequentes. Então agora a gente vai estar falando... O que é a postagem da Casas Bahia? Vem que tem, só essa semana, televisão de tanto por tanto. Ou da Magazine Luiza, fazendo propaganda. Só amanhã. Só amanhã. Será que tem problema falar essas marcas aqui no YouTube? Será que vocês não derrubam, não? Vixe Maria, sei lá. Vamos ter, né? Talvez eles achem que a gente está fazendo propaganda, né? Eu pensaria dessa forma. Então, assim, vamos comentar a respeito disso. Isso, né, a questão de sempre o preço, apelação para o preço. Sempre querer vender, sempre querer vender. Sempre você não agrega valor nenhum à pessoa que está te assistindo. Ela vai saber que o preço é mais baixo, vai saber que você está tentando trazer o melhor para ela, mas você já parou para pensar que pode ser que não seja isso que ela queira? Não, e outra coisa, até mesmo às vezes ela quer, né? Eu lembro a balada, né? E aí tem aquele cara que tá querendo conquistar. Exato. E aí ele sai pra menina e chega na cara dela e fala assim, e aí, quer sair comigo? Quer ficar comigo? Às vezes nem conhece nada. Exatamente, nem conversou. Imagina, ele chega na menina e começa, quer sair comigo? Me dá seu telefone? Me dá um beijo, sei lá, né? Não vai rolar. A probabilidade é muito menor. É a mesma coisa que você, de repente, chega pra pessoa ali das redes sociais e só se comunica com ela dizendo assim, fica comigo, quer sair comigo? Né? E Acho que não tem uma conversa, não tem
não existe nenhuma conexão, exatamente isso. Porque aliás, Luiz, deixa eu perguntar, se um cara na balada chegasse pra você falando assim, você ficaria com ele ou não? De jeito nenhum. Pelo contrário, acho que é bem claro que esse tipo de atitude, o que ela faz? Ela repele, né? Ao contrário, em vez de conseguir conquistar, ele vai repelir, né? Porque muitas pessoas procuram preço, mas se você tem preço sem qualidade, ou até mesmo tem a qualidade, mas você se coloca no mesmo patamar de preço, e a gente também vai fazer vídeos a respeito dessa questão de preços versus valor. Aliás, já tem conteúdo aqui no canal sobre isso, dá uma olhada aí. Na questão de preço versus valor, a gente fala sobre commodities. Exatamente. Exatamente. Então, para você deixar de ser o mais do mesmo, para você ter posicionamento e conseguir resultados. Se você só fala de preço, por exemplo, a Casa Bahia, só amanhã na Magazine Luiza, não compre nada, porque amanhã nós vamos... O que você vai atrair? Você vai atrair aquele cliente que quer preço. Entende? E você vai atrair esse cliente. Agora, quando você fala de metodologia, de ensino, você vai atrair pessoas que estão buscando isso. E que preço preço é um segundo plano, terceiro, na é verdade? Então você... E o maior erro das redes sociais do CFC é exatamente isso. Só fala, só vê postagens lá de gente, seguinte, amanhã vai ter uma super promoção aqui, quer tirar carteira, vem aqui para a autoescola fulano de tal, amanhã preços imperdíveis, é isso, né? Exatamente, esses são um resumo, né? Existem mais outros erros que não devem ser cometidos, mas os mais que nós que julgamos ser importantes para que você veja nesse momento, que abra a sua mente e você veja o que você está errando, o que você está acertando e perceba alguns detalhes, né? A gente vai estar aí, trouxe isso para que você entenda essa parte de redes sociais que muitas vezes é mistificada, né? E Luísa, então eu acho assim que os benefícios de fazer da forma correta pode ser o tema do próximo vídeo. O que você acha? Exatamente. A gente vai estar trazendo para vocês, para concluir essa questão das redes sociais, que a gente já está aí com um vídeo de 43 minutos na tela, mais ou menos, e isso, né, a gente vai estar trazendo num próximo conteúdo, próximo vídeo, para entregar para você os benefícios de se trabalhar da forma correta com as redes sociais, para que também você compreenda que vale a pena, e que hoje, né, você trabalhar só no físico, no offline, não traz muitas vezes o resultado que você poderia ter. Você está deixando dinheiro sobre a mesa. Então, beleza. Esse foi mais um conteúdo do CFC 2X, né? Lembrando que nós ajudamos CFCs a dobrarem seu faturamento, na verdade, né? No prazo de 12 meses, tá bom? Se você quer se conectar com a gente, aqui na descrição desse vídeo tem ali um link que você vai para um grupo especial nosso, onde a gente posta lá em primeira mão conteúdos, né? Tanto esses conteúdos mais densos, maiores, mas conteúdos menores também, tá bom? Isso. Então, você quer participar, você que é um empresário, você quer estar num ambiente onde você quer construir essa mudança aí com relação à tua empresa, a trazer uma cultura diferente, enfim, eu sugiro você a participar do nosso grupo. Você não paga nada, você vai ter lá em primeira mão todas as nossas postagens, às vezes algumas sacadas que a gente resolve fazer, a gente grava lá em áudio, então você vai estar lá no ambiente legal. Aliás, né, Luísa, você é formada em Mastermind. Você sabe da importância do ambiente, né? Com certeza. Está num ambiente de pessoas que querem crescer, que querem chegar no mesmo lugar, tem o mesmo objetivo, faz com que você abra a tua mente para oportunidades que às vezes os outros enxergam, mas você ainda não enxerga. E faz com que você tenha resultados junto com esse pessoal que está ali crescendo. Então, você vai surfar na mesma onda. E também aqui abaixo a gente vai deixar as redes sociais para que você apoie o nosso projeto, para que você esteja conectado com tudo que a gente vai estar postando, trazendo, até mesmo no nosso Instagram, né? A gente vai estar também trazendo aí várias informações e ficar sabendo também das novidades que vão estar aí surgindo, como palestras, eventos, conteúdos em que você também pode estar tirando suas dúvidas a respeito do CFC 2X e também desse projeto aí que está nascendo para trazer para os CFCs um novo conceito, um novo patamar, que talvez você hoje queira estar lá, mas ainda não chegou porque não tinha ainda até conhecido do CFC 2X e tudo mais, e isso traz para você benefícios que vão além do resultado financeiro, a ser uma empresa consolidada, em que tudo trabalhe em prol de um bem comum aí, né, Marcos? Exatamente. Gente, obrigado. Você que acompanhou até agora, muito obrigado e até o próximo encontro. E não esquece de clicar e participar lá do nosso grupo de empresários, tem que ser empresários da área de CFC. Exato. Se você de repente é instrutor, não é dono de autoescola, desculpa,
o grupo não é para você, o grupo é para proprietários ou gestores de CFC, tá bom? Exato. Espero Até o você próximo lá. vídeo, Até pessoal. o próximo. Tchau, tchau. Tchau.